Aqui nós somos mulheres multitarefas e hoje nós vamos falar sobre como organizar essas muitas responsabilidades de uma forma eficaz, né, Sá? Se você se interessa por esse tema sobre produtividade eficaz, esse episódio é para você logo depois da vinheta. Bora! Seja muito bem-vinda a mais um episódio do Simplesmente Excelente Podcast. 35º episódio, 4ª temporada. E a gente está muito feliz em poder falar de temas tão importantes e tão relevantes para nossa vida. E hoje com uma convidada de peso, hein? Uau, não estamos sozinhos aqui, porque esse tema tem tudo a ver com a mulher simplesmente excelente. É isso aí. E você que já nos acompanha aqui, já me conhece, eu sou a Sabrina, estou junto com a minha amiga Letícia, duas amigas, um propósito, que é espalhar esse conceito do simplesmente excelente para todas as mulheres multitarefas. É isso aí. Simplesmente excelente significa que você está sendo convidada a fazer todas as coisas da sua vida da melhor maneira que você puder naquele tempo, se respeitando, fugindo da perfeição, mas entendendo que cada fase da vida é uma fase, cada momento da vida é um momento e a gente precisa de fato dar o nosso melhor na condição que nós temos e é isso que nós falamos aqui no SE. E nós queremos te convidar a nos acompanhar também, não apenas no podcast, que já tem muitos conteúdos aqui para você, mas também nas nossas redes sociais, sabe? Vamos lá no nosso Instagram, @simplesmenteexcelente, e também a comunidade diretamente no WhatsApp, totalmente gratuita, com muito conteúdo. Já vamos completar 2 anos de jornada aqui no Simplesmente Excelente. E tem temas aí para você, mulher ativa no mercado de trabalho, mulher que tá ativa na igreja. É muita coisa boa, né, Lê? É muita coisa boa. E você que quer um conteúdo organizado para colocar esse estilo de vida em prática, nós temos a Jornada da Mulher Simplesmente Excelente, que é um curso muito prático para você e com conteúdo realmente de relevância. O QR Code está aparecendo aí na tela, a descrição também tem um link e você pode adquirir. Eu tenho certeza que você vai amar estar com a gente nessa jornada. Mas agora vamos apresentar a nossa convidada? Vamos, porque o tema tá interessantíssimo. É demais! E a gente está aqui muito honrada. Já queremos agradecer a deputada federal Franciane Baia, a Fran, né? A gente vai chamar aqui de Fran, que a gente está numa mesa de amigas. Deputada, a gente está muito feliz em lhe receber aqui. E, assim, esse tema não poderia ser com outra pessoa, porque se tem uma mulher multitarefa, produtiva, que faz muitas coisas, é mãe, esposa de pastor, que tem uma responsabilidade muito grande, deputada federal, é filha, irmã, amiga, chefe. Meu Deus, tem muita coisa pra gente conversar aqui hoje. A gente tá muito feliz de lhe receber. Seja muito bem-vinda. Eu que agradeço sempre o convite, né? Acompanho, inclusive, vocês nas redes sociais. Porque a gente precisa, na verdade, no meio de tudo isso, buscar referências e também melhorar, né? A gente, como eu gostei que tu falou, né? A gente não busca perfeição. Nós não somos perfeitos, mulheres perfeitas, mas nesse mundo que é multitarefas e que cada vez exige mais da gente, conectados também, a gente, né, exige mais da nossa doação nas causas que nós abraçamos. Então, a gente tem que ter os nossos escapes e os nossos refrigérios, né? E o Simplesmente Excelente também, às vezes, assim, deixa eu lá ver o que as meninas estão falando, o que as gurias estão falando, qual é a palavra que tem hoje, para dar uma centrada também. Então, é sempre um prazer em poder compartilhar um pouquinho, né, de como que eu tento viver essa vida simplesmente excelente também. Queremos ouvir e ajudar essa mulher a ter essa produtividade no dia a dia. Eu tenho que te dizer, é possível a gente ser produtiva intencionalmente, eficaz, e a gente quer ouvir a Fran, né? Como é que faz para equilibrar todos esses papéis que a Lê trouxe aqui? Olha só, eu até trouxe aqui um livro que a gente está lendo. A gente está gravando o episódio em março de 2025. Vai lançar daqui a alguns meses. Talvez você está acompanhando até em outro ano. Mas nesse mês a gente está lendo esse livro aqui, Mulher Cristã e Bem-Sucedida. Nós temos um clube do livro no Simplesmente Excelente para justamente nos ajudar, a gente absorver conteúdos que nos ajudam em tudo isso. E esse livro aqui, ele traz um contexto histórico sobre o trabalho. Porque muitas vezes para nós mulheres há um peso, né? Tipo assim, principalmente quando a mulher gera, assim, e o que eu faço? Eu fico em casa, cuido do meu filho, ou eu vou trabalhar para dar uma vida
proporcionar uma vida melhor? O que eu tenho que fazer? O que Deus espera de mim? O que é certo? O que é errado? Né? Como é que eu faço para organizar tudo isso? E eu queria... Isso aqui nem estava no script, mas eu queria saber se já passou por esses conflitos também, esses pensamentos. Será que eu estou fazendo a coisa certa em relação ao meu trabalho? Como é que você enxerga o trabalho e tudo isso? Eu sempre digo que tem tempo para tudo, né? A palavra de Deus já nos diz, tem tempo determinado para cada coisa. O que a gente precisa é compreender em que momento e é esse tempo que nós estamos vivendo. Quando fala da maternidade, eu sempre digo, vai ter o tempo que tu vai ter que, às vezes, parar alguns outros projetos e te dedicar aquele tempo de qualidade ali do início da maternidade. Mas também, eu sempre falo que filho não é empecilho para nada. Porque muitas pessoas dizem assim, eu vou ter que parar tudo, eu não vou conseguir ter a minha vida. Eu disse, eu fiz muita coisa com meus filhos a tiracolo, vão comigo, onde a gente pode, até hoje, acompanha, até compreende um pouco da missão por estarem junto. Então, filho não é empecilho para parar. Né? A gente precisa compreender os tempos. E eu digo assim, logo no início, porque o meu filho mais velho, quando ele nasceu, não tinha uns 15, 20 dias, eu já estava de volta na igreja, no altar, né? Junto no louvor que eu ajudava, e ele num carrinho do ladinho, assim, nunca foi um empecilho de nos parar. Tu vai ter que, às vezes, administrar, às vezes aprender a dizer não para algumas coisas naquele momento, mas eles sempre fizeram parte da minha vida. E eu acredito que muitas mulheres, inclusive, têm medo da maternidade por causa disso. Tipo assim, eu vou ter que parar minha vida, parar minha carreira, porque eu vou ter um filho. Eu disse, pra mim nunca foi assim. Eles sempre vieram junto e estão aí hoje. Inclusive, o meu filho mais velho, vai fazer 20 anos, tem me acompanhado, inclusive lá na Câmara dos Deputados, me ajudado. Eu brinco, é o meu assessor voluntário lá trabalhando comigo, envolvido nisso. A menor vai fazer 13 anos em casa, diz que não quer saber ainda de política, né? Mas né, ela já é mais engraçada, porque a gente vê nela assim, né, nato de liderança, para isso. Mas talvez não vai ser da política. Mas sempre desenvolvi eles junto com a nossa missão. Uau, porque a nossa missão também muda, né? Então, o melhor, a questão é a gente saber se reconhecer no teu tempo e no teu momento. Esther, na palavra de Deus, ela diz, né? Foi para este tempo. E eu, às vezes, pergunto, quando é o nosso tempo? E que tempo é esse? Às vezes é o tempo, às vezes a gente brinca bem na minha vez. Eu brinco bem na minha vez, Senhor, tá acontecendo isso. Não, foi para este tempo, para te estar nesse lugar. Amanhã eu posso não estar mais aqui. E aí eu tenho que saber me reorganizar e me administrar para um novo tempo. Porque Deus também trabalha com a gente em tempos diferentes e missões diferentes. Uau, muito né? bom. Então, eu acredito que faz parte muito disso, da gente se reconhecer e saber passar por esses ciclos e essas mudanças, né? E graças a Deus a minha vida sempre foi assim, né? Sendo filha de pastor e missionário, mudança é com a gente mesmo também. É verdade. Então a gente está acostumado a viver essas mudanças que Deus nos dá em todas as áreas. E aí não estou falando só para quem exerce a missão, né? De igreja, de evangelho, de palavra, mas na vida a gente vai ter tempos e ciclos, né? Que vão mudar. E eu acho que esse reconhecimento e essa aceitação. Qual é meu tempo agora? Bom, meu tempo é ficar um pouco mais parado, um pouco mais comigo mesmo, um pouco mais com meus filhos. Esse tempo é disso, eu vou curtir o melhor desse tempo. Eu digo, a gestação são 9 meses. Que tu tem pra curtir aquele tempo. Esses dias eu encontrei uma grávida aí que tava quase ganhando. Ela disse, meu Deus, eu já não aguento mais, né? Tá tão grande a barriga. Eu falei, depois tu vai sentir uma saudade desse tempo e ele não volta. Então, curte bastante esse tempo. Eu acho que esse é um segredo da vida, assim, né? A gente fala muito sobre isso no Simplesmente Excelente, porque todas nós temos uma missão. Todas nós temos um propósito, um lugar de realização. E se a gente não souber viver cada tempo, cada momento, é bem isso. Passa. Uma vez eu fiz uma pergunta nas minhas redes sociais. Você é uma mulher realizada? A grande maioria responde não. Uau, é bem isso. E aí, às vezes, eu pergunto, o que falta para te sentir realizada? Para te poder, eu digo, chegar em casa, deitar a cabeça no travesseiro. E não é viver uma vida perfeita, mas é tu se sentir realizada ali como mulher, como pessoa. Na maioria das vezes falta a compreensão do teu tempo, do teu lugar. Porque a gente olha muito pro outro. Então, às vezes, as pessoas olham para mim e dizem, eu queria ser a deputada. Bom, mas não é o teu tempo, talvez, para isso. O teu tempo é outro. Teve o tempo que eu não era a
deputada, né? Que eu era quem estava no bastidor, que eu era quem ajudava. Não sei até quando o meu tempo é aqui. Pode ser que daqui para frente uma coisa mude. Então, você tem que saber se aceitar no seu tempo e extrair o melhor disso. Porque tudo na vida também é um aprendizado. Se eu não extraísse o melhor no meu tempo antes, talvez eu nunca tinha chegado nesse tempo de estar onde eu estou hoje. Muito bom. Então, as mulheres, às vezes, vivem essas frustrações porque buscam. Eu digo, uma coisa é tu te inspirar numa pessoa. Outra coisa é tu olhar para uma rede social e dizer, eu queria ser ela, e como eu não sou ela, eu não me realizo. E hoje a gente vive muito essa frustração por causa disso. A gente coloca a expectativa da nossa vida na vida do outro que a gente vê numa rede social. Que nem é a vida... um recorte muito pequeno, né? Que nem é a vida, né, no dia a dia real. Vida real editada. A gente fala muito isso no SE, né? Que a armadilha da comparação nos leva à frustração mesmo, né? Então aqui, quando a gente se uniu também para levantar a bandeira da cooperatividade, né? Da colaboração, de duas amigas se unir com seus potenciais, e nós somos diferentes e tá tudo certo, isso é bom, porque a gente se completa, e a Lê tem aquilo que eu admiro, mas é dela, e assim como eu tenho, assim como tu também tem, e é entender isso, mas entender que juntas a gente é mais forte. Então a gente foi para esse caminho de cooperação, né, da Mulher Simplesmente Excelente. E uma coisa bem legal que tu trouxe a realização, que é um dos nossos focos aqui, Exatamente. né? Inspirar essa mulher a ser realizada, porque a gente também fez uma pesquisa e também a resposta nos assustou, porque as mulheres não se sentiam realizadas, se sentiam cansadas, frustradas, exaustas. E por isso que a gente fez o Simplesmente Excelente como uma resposta, né? E aí, quando tu traz, assim, de entender os tempos, eu queria te ouvir sobre... Quando a gente fez a palavra simplesmente, é esse equilíbrio. Porque a excelência nos leva para aquele lugar, assim, da produtividade, de fazer o nosso melhor, de entregar o nosso melhor em todos os papéis. É a régua alta. Mas a gente sabe que tem que saber os nossos limites. E aí a gente fala de autocuidado, autoconhecimento. E pra ti, nessa vida prática, né? Como que tu entende os teus limites, sendo que tu tem tantas coisas pra resolver e te cobram, tu é muito cobrada, né? Pelo papel hoje que tu exerce, né? Como mulher. Tu é muito cobrada, né? Como que é isso na vida real? Eu acho que, na verdade, toda mulher se cobra, né? Tudo que a gente pega pra fazer como mulher, a gente se doa muito, né? Eu digo, a gente abraça uma causa e a gente vai com muita sede ao pote. Eu digo, a gente se joga de cabeça naquilo que for nos dar. O projeto que for nos dar como mulher, acho que é uma coisa nossa. E eu acho que essa é a questão da excelência. Às vezes a cobrança nem tá no outro. Eu, sim, hoje vivo uma vida pública e esses olhares, assim, dão uma cobrança. Mas às vezes é em nós mesmos. Será que eu tô fazendo o suficiente? Será que eu não posso fazer mais? Será que isso aqui... Será que eu não podia fazer melhor? E isso é uma coisa... Eu acho que toda mulher pode ser... eu sou a dona de casa. Ela vai achar que ela podia ter feito uma comida melhor, podia ter limpado a casa melhor, né? Então, pode ser uma CEO de uma empresa que ela vai achar que ela podia ter feito melhor. E esse equilíbrio eu gosto do que vocês trazem do simplesmente é saber que nas pequenas coisas, nas simples coisas, a gente também precisa ser excelente. E esse equilíbrio que garante uma vida assim mais equilibrada. Porque às vezes nós focamos nos nossos grandes projetos e esquecemos as coisas simples do dia a dia. E acaba que isso vai entrando num conflito, porque nós vamos pesando muito o grande projeto, te ocupando muito o teu tempo, e é ali que tu te esgota, é aí que tu cansa, porque aquilo até perde a tua paixão. Então, quando tu abraça um projeto, né, eu digo, é como se tu fosse olhar, né, pro amor da tua vida pela primeira vez, assim, quando tu te apaixona, tu vê tudo perfeito, né? Então, quando tu te apaixona, ele é maravilhoso, tu não conhece erro, então é perfeito, e tu tem aquele olhar apaixonado. Mas no momento em que você vai conhecendo mais profundamente, se você não buscar o amor nas simples coisas da vida e tá sempre cercado de coisas especiais, né? Vamos usar o exemplo. Quando a gente começa a namorar, é muito presente. Então, né? No meu tempo, era muita cartinha, não tinha WhatsApp ainda. Então, só que tu vai entrar numa rotina do simples. E se tu não vê o amor nas pequenas coisas simples do dia a dia, vai te fazer falta depois não ter aquele presente, não ter aquela... E na nossa vida também é isso. Então, a questão do simplesmente é a gente primeiro buscar um equilíbrio entre os nossos grandes projetos, mas não esquecer as pequenas coisas da vida. Por exemplo, dormir.
Esses dias eu falava, uma pessoa estava esgotada, eu disse, tu precisa dormir. Então, assim, para um dia, dorme, que tu vai te sentir melhor, inclusive para executar o teu projeto. Então, às vezes as pessoas estão se jogando, se doando tanto e estão esquecendo aquelas coisas que são básicas, que são simples, que vão trazer o equilíbrio. E eu costumo sempre dizer, a gente não é perfeito, nem sempre vai dar certo e tá tudo bem. Eu digo, eu gosto de me organizar, eu gosto de ter uma agenda organizada e tal. Penso num planejamento, às vezes não dá certo. E eu aprendi a dizer, tá tudo bem. Por exemplo, hoje o dia deu todo errado, tá tudo bem. Eu não posso perder o meu sono pelo que já não deu certo. Vamos tentar reorganizar para frente. E uma das coisas que eu aprendi também, e brinco às vezes, é não vamos sofrer por ansiedade. Às vezes a gente tá sofrendo com antecedência, mas se acontecer tal coisa, eu tô perdendo a minha paz hoje por causa de alguma coisa que pode ou não acontecer. Eu aprendi uma coisa, eu vivo em paz. Sabe, cada dia é um dia que tá em controle. Eu tento organizar o melhor. Se der certo, ótimo. Se não deu, a gente vai ajustando. Mas não perder a nossa paz no meio de tudo isso. Porque senão tu não vai conseguir sobreviver. Eu vejo hoje pessoas e mulheres que estão doentes fisicamente, mentalmente, por não saber administrar isso. A gente tem pessoas que estão vivendo em crises de ansiedade. Se ela não sabe como que vai ser amanhã, ela tá pirando. E eu muitas vezes digo, o pessoal, o que vai fazer amanhã? Não sei. Então, é uma das coisas que a gente aprende, né? O pessoal, como é que vai ser essa semana em Brasília? Eles brincam. Eu falei, eu parei de dizer que vai ser tranquilo, porque quando eu achava que ia ser tranquilo, estourava um pepino e virava uma bola de neve aquela semana, né? Por causa de um tema, de algum assunto. Às vezes alguma coisa que tu achava que era simples, complicava, porque a nossa vida, né, tá envolvida muito nisso, nas pautas que são diárias, que às vezes amanhece com uma notícia que muda toda a tua programação da semana, do dia, de como tu ia trabalhar um assunto que surge. Então, eu acho que com o tempo eu aprendi assim, não vou perder a minha paz. Muito bom. Por causa de algo que sai do meu controle, da minha rotina. Isso é muito legal. Jesus falou no Sermão da Montanha, né? Ele diz, basta cada dia o seu mal. E é justamente sobre isso, né? Todas nós temos o momento da vida que tudo dá errado. E às vezes, dependendo do seu trabalho, dependendo como é essa rotina, isso vai acontecer muitas vezes por conta de coisas da vida, de circunstâncias da vida. E outra coisa, a gente tem que aprender a parar de culpar o outro. Porque às vezes é assim, deu errado por causa do fulano, deu errado por causa disso, por causa daquilo. Eu brinco às vezes é tudo Satanás, às vezes não é Satanás, às vezes foi a gente mesmo que se administrou errado. Eu digo, fiz um bolo, deu errado. Satanás, não, eu esqueci de botar o fermento, paciência. Isso fala de autorresponsabilidade, né? A nossa parte, o que eu tenho que fazer, o que depende de mim, né? E quando a gente perde esse equilíbrio, só piora, vira uma bola de neve, porque tu não vai conseguir corrigir alguma coisa, às vezes, que deu errado, e tu vai ficar vivendo com aquilo numa bola de neve que vai... Então, eu aprendi, às vezes, tem um grande problema, eu não tenho como resolver. Aí, uma pessoa perguntou, tu perde o sono? Eu falei, não, eu vou dormir. Eu digo, eu oro a Deus e de noite eu vou dormir. Às vezes eu acordo com uma ideia, com uma solução, que eu digo, porque é Deus que me dá o escape. Mas tem pessoas que não dormem por causa de um problema, né? Não se alimentam, Então, tudo gira em torno do problema que é real na nossa vida. Então, não adianta a gente querer fugir, dizer, a minha vida é perfeita, eu nunca discuti com ninguém, eu nunca deu um problema. Bom, a gente é mulher. Esses dias eu tava arrumada, pronta para sair para um evento, fui fazer um chimarrão e virei a cuia. Então, assim, como mulher, eu disse, puxa vida, né? Agora eu tenho que pensar, vou ter que trocar a roupa. Não é simplesmente trocar uma calça, porque tu vai ter que pensar em tudo que tu montou. Vou me atrasar pra sair. Eu podia pirar, às vezes eu terminei o meu chimarrão, porque eu não ia sair sem. E me arrumei de novo, que dava. E paciência, corri, cheguei atrasada no lugar. Mas eu não ia mudar aquele fato e não ia perder a paz do resto de todo dia que tinha, por causa de um fato que aconteceu de manhã. Então, isso eu acho que é muito... A gente amadurece com o tempo. Né? Uma coisa que talvez a Franciane lá de trás piraria, né? Lá de trás piraria, agora não vou nem querer sair daqui, né? A roupa que eu escolhi, agora não tenho outra, e virou meu chimarrão, eu que tô sempre com o chimarrão.
Agora eu dou risada do fato, respiro fundo. Faço um story ainda. Olha aí, Olha aí, gente, aconteceu. Ixi, parou, vamos lá. Mas também vem com o amadurecimento dessa compreensão que nem tudo tá no nosso controle. Bom, tudo tá no controle de Deus, mas o nosso não tá. Isso é muito bom. Que tudo, a nossa autorresponsabilidade, as nossas escolhas vão ter consequências e que às vezes vai dar certo, às vezes não vai dar, e nós somos seres humanos, então a gente não pode nos autocobrar demais. Então, essa cobrança, eu vejo que a gente se cobra muito mais do que os outros, às vezes. A gente tá preocupado com o que o outro tá pensando, mas o outro não tá nem pensando. Ele não tá. E tu tá apavorada, achando, estão vendo isso, estão pensando aquilo. E não estão pensando, é a tua autocobrança. Então, como mulher, a gente precisa, às vezes, nos desarmar nesse sentido. Muito bom. Porque a gente já carrega muito isso. Eu sou uma mulher, dependendo de onde tu tá inserido. Por exemplo, eu sou uma mulher na política. Então, de 513 deputados em Brasília, nós somos 90 mulheres. É um ambiente ainda muito masculino. E se a gente for colocar, a maioria das mesas políticas são compostas por homens, uma mulher, duas mulheres. Agora, se eu ficar nessa autocobrança, eu sou mulher, então eu tenho que ficar me autoafirmando e sempre pensar no que eles estão pensando, no que eles estão olhando, eu vivo numa paranoia e eu curto o momento. Eu amo o que eu faço e eu curto esse momento. Com responsabilidade, mas eu tô lá representando aquelas pessoas que me colocaram lá, trabalhando, às vezes brigando, mas assim, extraindo do melhor daquele espaço e daquele tempo, que eu não sei até quando é. Então, às vezes a gente fica tanto nessa cobrança do que o outro tá pensando, do que o outro, eu tenho que me afirmar quem eu sou, eu tenho que mostrar que eu sou capaz, e a gente tá preocupado com isso e nem tá vivendo o momento. Então, assim, eu aprendi na vida, assim, amadurecendo nesse sentido que eu vou errar, que eu não sou perfeita. Eu sou uma mulher, eu brinquei, eu sou muito tímida. Então, antes eu tinha medo de falar em público, medo de conversar. Porque eu ia tropeçar numa palavra, porque eu ia falar alguma coisa errada e as pessoas iam estar me julgando. Até que um dia eu vi uma pessoa na televisão tropeçando numa palavra, uma pessoa que fazia programa de televisão há 30 anos. Eu disse, por que eu tô preocupada? Ninguém tá olhando para mim e me julgando. Ela tropeçou ali naquela palavra, ela se enrolou para ler um texto, sabe? Então, essa cobrança vem da gente mesmo. E equilibrar tudo isso faz a gente ser mais produtiva. Porque no momento em que eu não tô tão preocupado com o olhar do outro, eu produzo. Porque eu sei onde eu tô, qual é o meu chão, qual é o meu projeto. Então, eu só consigo produzir quando eu tenho certeza do que eu quero e não tô tão preocupada. Mas se eu fizer isso, fulano vai me olhar assim. Mas se eu fizer isso, eu não vou agradar todo mundo. Nunca. Numa representatividade. A gente não vai agradar. Eu, às vezes, talvez com alguma decisão desagrada as pessoas mais perto da gente. Mas tu tem que ter certeza de por que tu tomou aquela decisão. Então, eu sempre digo isso assim, não vou agradar todo mundo. Eu sei que vai descontentar, às vezes, alguma parcela de pessoas, mas porque eu tomei. Se eu tenho convicção da minha decisão, eu vou continuar focada naquilo e produzindo aquilo, porque eu tenho essa tranquilidade. Se alguém chegar e dizer, por que tu fez tal coisa? Por causa disso, disso, disso. Eu tenho a minha convicção do meu ponto de vista para tomar aquela decisão. Então, tudo fica um pouco mais leve e isso parte também da produtividade. O dia que tu tá em colapso, tu não produz. O dia que tu tá preocupada se eu respondo ou se eu não respondo, se eu faço ou se eu não faço, com medo às vezes de se expor, tu não produz. Então essa questão desse equilíbrio e dessa entrega passa mais internamente em nós mulheres do que às vezes dos fatores externos. Só que a gente muitas vezes está colocando toda essa culpa e desse olhar, por exemplo, eu não produzo porque fulano não me ajuda. Eu não produzo porque tal coisa. E às vezes a gente tem que parar e se autoavaliar e se tratar, se cuidar, né? E eu sempre digo, a palavra de Deus diz que a paz dele, né, excede o entendimento. Eu digo, então, quando tudo é para estar em colapso, se tu consegue estar em paz, é porque tu tem a paz de Deus no teu coração, que as pessoas olham e dizem, como que ela tá em paz com tudo dando errado?
Muito bom. Ô, Sá, eu não sei se tu observou assim, mas na fala da deputada, eu percebi os nossos 3 pilares do Simplesmente Excelente muito evidentes. E aí eu acho que a gente pode falar um pouquinho de cada um aqui. Primeiro, ela falou assim, bom, eu precisei olhar para as coisas de uma forma diferente. E isso é a mentalidade renovada, né? Quando a gente tem... Romanos 12:2 fala que a gente precisa ouvir a palavra e permitir que ela renove a nossa mente. E isso vai transformar a nossa atitude. Então, quando eu começo a entender, não tenho o controle de todas as coisas. Essa é uma atitude de proteção pra gente continuar sendo produtivo, né? E que a Fran trouxe aqui, que faz e faz muito bem, e que a gente pode aplicar aqui. Tu é bom em resumo? Me ajuda aí em equilibrar as coisas. Mas dentro do pilar mentalidade, eu percebi isso. É a gente olhar para a situação. Poxa vida, eu só procrastino. Eu não consigo ser eficiente nas minhas funções. Eu não dou conta. Todos os dias, acaba o dia e eu penso, puxa, não fiz da metade das coisas que eu queria fazer. Então, um dia isso acontecer é normal. Agora, todos os dias, eu tô errando em algum ponto, né? O desenvolvimento pessoal também, que é essa questão mesmo de... Até o próprio planejamento, né? Porque vamos lá, quando fala da autocobrança exagerada, o excesso de autocobrança começa em nós. Acho que foi maravilhosa essa fala, porque, de fato, é a gente que está se cobrando. E era uma preocupação que a gente tinha com excelente. Sim. Porque a gente não quer trazer mais um peso para as mulheres. Nossa, você tem que ser excelente, você tem que ser excelente. Por isso que a gente trouxe o simplesmente. Daí a combinação dos 2 conceitos traz esse equilíbrio. Porque, beleza, eu preciso ser uma mulher excelente no que eu faço, preciso entregar. Mas eu tenho meus limites. Eu tenho que me cuidar. Eu tenho que me priorizar. E aí, convicção daquilo que eu fui chamada, porque eu não tô preocupada com a expectativa do outro em cima de mim. Então, isso também é muito interessante. E muito tá tudo legal. em desenvolvimento pessoal, se a gente parar pra pensar. Isso mesmo. E a paz que excede todo entendimento, aí tá na espiritualidade bíblica, que a gente tanto fala aqui, que daí é algo que depende do Senhor, né? Depende dos céus. E que é a base de tudo aquilo que a gente faz. E eu queria já puxar esse gancho da espiritualidade bíblica, Fran, pra te perguntar como é pra ti estar no meio que você está, unindo a tua visão cristã de mundo e num ambiente que nem sempre, talvez, não sei aí, você que vai dizer, é fácil você ser um cristão nesse lugar, ser uma mulher cristã nesse lugar, você ter princípios muito claros, como o princípio de família, o princípio de viver em comunidade, numa comunidade de fé, como que é a igreja. Como que faz para... Porque aí, só disso aqui a gente já está falando de várias responsabilidades. Então, qual é o papel da palavra de Deus na tua vida, no teu coração? Como é que você lida com os princípios da palavra, com a tua intimidade com Deus, que é esse pilar que sustenta a vida simplesmente excelente, que é a espiritualidade bíblica? Sempre, uma vez me perguntaram, né? Como é que é a Fran deputada e como é que é a Fran cristã? Aí eu falei, não, gente, não tem como separar. A mesma. Fran deputada é a mesma Fran da igreja que sempre esteve lá. E eu acredito que isso é o fundamental, porque quando realmente a gente tem o nosso coração alicerçado na palavra de Deus, não importa o ambiente que a gente vai estar. A gente não vai perder os princípios e valores, porque eles realmente norteiam a nossa vida. Eu, graças a Deus, né, praticamente nasci, né? Eu tinha 1 ano de idade quando meu pai conheceu o Senhor Jesus, então eu cresci num lar cristão. Para mim, talvez seja mais fácil nem ter que fazer muito essa reflexão, né? Cristo, né? Faria, não faria, qual é o princípio, porque eu cresci nesse pilar de vida cristã. Às vezes as pessoas que conheceram Cristo depois, elas ainda têm que fazer o exercício, né? O que Cristo faria aqui? Eu era uma velha criatura, eu fazia assim, agora não faço. Mas é muito isso. Se a gente tem a Bíblia como nossa base de princípio de vida, não importa o ambiente que a gente vai estar, a gente vai viver sobre aquele princípio. Eu sempre digo que eu tenho 2 livros que regem a minha vida: a Bíblia Sagrada e o meu trabalho, e a Constituição Federal. Então, eu tenho as leis de Deus, do reino de Deus, os princípios e valores estabelecidos por ele. E hoje, como eu represento o reino de Deus nesse mundo, enquanto eu estou aqui, eu tenho a Constituição Federal, que são as leis que norteiam a minha vida civil. Cidadã do céu é a Bíblia, e a cidadã hoje aqui brasileira é a Constituição Federal. Então, onde o ambiente que a gente chega e o ambiente que eu vivo, né, não é favorável, a gente precisa muitas vezes, o cristão nesse ambiente, ele é pré-julgado,
Quando a gente chega lá, diz, tu não pode falar de tal coisa, como se tudo a gente fosse abrir a Bíblia e sair lendo versículos, né, da palavra. E a gente tem que provar, como mulher e como cristã, que a gente pode falar e tem conhecimento e de diversos assuntos. Eu ouvi uma vez uma pessoa falar, vocês mulheres têm que estar na comissão tal e tal, segurança e economia não é para vocês. Como assim? Só porque a gente é mulher, né? No caso, a gente não podia discutir economia, não pode discutir segurança pública. Não, para, né? Eu disse, a gente tá aí para discutir todos os assuntos, principalmente como mulher. Eu digo que não tem mulher que se preocupe mais com economia, que faça, né? Eu digo, começa a fazer dentro de casa, ela que faz muitas vezes a vida financeira organizada do lar. E também segurança pública, e não tem mulher que está mais preocupada com a segurança da sua família e dos seus filhos. Fora que lá na Câmara a gente tem mulheres que são da área da segurança pública, né? Nós temos delegadas, muitas da área de segurança que fazem parte hoje da Câmara Federal. Mas quando a gente está lá nesse ambiente, eu sempre digo assim, o novo cristão ele vai ter que fazer esse exercício mais diário, quando acontecem as coisas. Parar, às vezes, e pensar, né? O que Cristo faria aqui? Qual é o princípio que eu tenho que trazer aqui? Para mim, é uma coisa muito faz natural. Parte, já. Tá tudo junto. Não tem como separar, porque a gente vive esse tempo. Mas uma coisa que é muito fundamental, a gente não pode se afastar desse tempo. Não é porque eu cresci dentro de uma igreja que eu acho que eu sei a Bíblia hoje que eu vivo isso. Então, e eu costumo dizer isso, Deus está sempre no mesmo lugar. Ele não se afasta da gente, mas às vezes é a gente que vai se afastando dele. Então, nós temos que voltar e ele está aqui. Ele diz, filho, eu estou aqui de braços abertos. Nunca diz que Deus se moveu ou se distanciou de nós. Agora, a gente vai se distanciando muitas vezes até pela correria do dia a dia. Então, assim, a gente precisa ter o nosso tempo de comunhão, o nosso tempo de buscar a Ele. Eu hoje também sou uma mulher que ministro muito, que vou nas igrejas, mas eu preciso ter o tempo que eu vou cultuar. Né? Aquele tempo que eu vou sentar, que eu vou ouvir pastores, né, trazerem a revelação da palavra de Deus também é importante. Eu gosto de destacar, vamos parar com essa modinha de que eu sou a igreja, eu leio em casa e eu assisto um culto online e tá tudo certo. Senão, a palavra de Deus nos chamou a atenção para estar em congregação. Então, é importante, ele levantou, né, os homens, as mulheres, os pastores, as lideranças para nos apacentar. Então, a gente precisa ter uma igreja para chamar de nossa. Assim, essa aqui é a minha casa. Eu hoje visito e vou em muitas igrejas, denominações, mas eu tenho a minha casa. Eu tenho o meu pastor. Com quem que eu vou me aconselhar quando eu preciso de um aconselhamento. Mas eu também não posso perder a minha vida diária com Deus. Eu não vou, e aqui, né, não vou mentir, eu não faço, eu digo que é maravilhoso quem faz um devocional todo dia de manhã, que consegue tirar, eu disse, parabéns. Eu já tentei, não consegui, e aí que eu digo, às vezes tá tudo bem, então não consigo me administrar de ter que, eu vou fazer todo dia um devocional. Não dá certo, e no começo eu ficava assim, poxa vida, né? Eu já não fiz o outro dia, não consegui. Eu começava a me cobrar. Aí um dia eu entendi, eu não vou funcionar assim, paciência. Mas eu tenho aquele tempo que às vezes não é de manhã sempre quando eu vou acordar. Cada dia é um momento, mas sempre vai ter aquele tempo de oração, de ler a palavra de Deus, de ouvir. Às vezes vai ser num culto onde eu estou participando. Às vezes vai ser eu que vou tirar o meu tempo em casa. Às vezes é meu tempo no banheiro. Se é o tempo que tem, eu vou lá tomar banho, né? Que daí, graças a Deus, os filhos já estão maiores, não fico tanto batendo na porta do banheiro. Mas é o tempo que vai ter para falar com Deus, né? Para conversar. Nem todo dia eu vou ter o tempo que eu gostaria. Né? E é entender essa estação também, né? Mas entender que eu preciso de um tempo. Exatamente. Que é negociável, né? Não dá pra negociar. Porque senão você vai assim, hoje não deu, amanhã não deu, sabe? Então, se eu for olhar na minha agenda, eu nunca vou ter tempo para ir para um culto. Então, eu priorizo. Eu já tenho assim, domingo, não importa onde eu estou, eu vou em um culto. Né? Ou pela manhã, ou pela tarde, ou pela noite. Não pode passar um domingo sem eu cultuar. Que é o que eu consigo me administrar. Então, não importa se eu tô em Brasília, se eu tô no Rio Grande do Sul, se eu tô no interior. A minha agenda de domingo sempre vai incluir um culto em que eu consiga estar ali participando do culto.
né? Estando ali junto, me alimentando. Fora os meus tempos aí de meditação e oração. E é isso que eu vi. Quando se começa a ficar corrida e a gente que começa a se distanciar, a gente começa a sentir falta. E esses tempos eu falava, tem um vazio que só a presença de Deus preenche. Então, não adianta. A gente começa numa correria, a gente vai começar a sentir o vazio. E quem está se distanciando de Deus somos nós. Porque estamos priorizando outras coisas. Então, em Provérbios, quando fala da mulher virtuosa e traz ali, né, tantas coisas que aquela mulher faz. E eu preguei sobre isso esses dias. E a gente está, às vezes, estudando, querendo ser aquela mulher do Provérbios que negocia, que não sei, que cuida do marido e que ela é tudo. E esquece do principal, que é a mulher que teme ao Senhor. É essa que vai ser louvada. Então, tu tá buscando ser a mulher virtuosa, mas tá esquecendo do principal. Então, não adianta eu correr para ter tantas coisas ao meu controle, ser boa e ter talento em tantas coisas, se eu me esqueço do principal, que é temer a Deus. Então, é o que a palavra de Deus nos ensina, né? Que a gente tem que buscar o reino dele como prioridade. E as outras coisas, elas vão ser acrescentadas. Eu sempre digo isso, as bênçãos do Senhor, elas nos alcançarão. Nunca ensinaram nós a correr atrás das bênçãos. E às vezes a gente está invertendo esses papéis. Então, por mais que os nossos projetos nos consumam e a nossa missão, às vezes, que Deus nos dá. Hoje eu me vejo na política como uma missão de Deus para minha vida. E esses dias uma pastora falou para mim: Deus não nos chama para uma missão para a gente morrer no caminho. Então, se essa missão tá ficando pesada, se essa missão tá árdua, tem alguma coisa que não tá bem alinhada. Precisa ser feito algum ajuste, né? Tem alguma coisa que tem que ser ajustada. E às vezes é porque nós nos jogamos tanto na missão que nós esquecemos que a gente só vai cumprir essa missão estando perto de Deus. É verdade. É isso. Então, é esse equilíbrio que às vezes... Bom, mas eu vou ter que dizer não para alguma coisa que parecia ser tão importante. Tão legal, né? É legal, importante. Até às vezes o teu trabalho, eu politicamente, mas era uma agenda muito boa. E eu vou dizer não porque eu vou no culto. Mas é que politicamente é importante. Não, mas para mim, primeiro, vamos ajustar. Primeiro eu vou no culto, dá para trocar o horário, dá para ser depois, não dá. Bom, então isso vai ser de manhã, então eu vou no culto à noite. Essa administração a gente precisa, porque senão a gente se distancia do foco principal e quando estamos cumprindo a missão que Deus nos deu como um fardo. E a missão que Ele nos deu tem que ser leve. Tem que ser leve. Mas isso às vezes é esse ajuste, é esse alinhamento que a gente começa a se distanciar e a gente não ouve mais a voz de Deus. A gente não compreende o que Deus está nos colocando. Às vezes Deus está te dizendo, tu tá indo pelo caminho errado. Tu tá te gastando no caminho errado. Quando a gente tá caminhando e cansando na caminhada, é porque tá errado. Eu uso o exemplo de uma maratona. De quem ganha a maratona não é quem sai correndo disparado quando dá a largada. Quase sempre esses, quando chega a metade do caminho, eles já estão parando ali. Agora, aquele que tem o passo estratégico da maratona, ele segue um ritmo a maratona inteira. Esse chega no final. E muitas vezes é o vencedor. Porque ele soube seguir o ritmo estratégico. Às vezes as pessoas, quando deram a largada, olharam e falaram: ai, que lento, vai ficar para trás. Todo mundo saiu na frente e ele ficou. Mas as pessoas se cansam e ele segue lá, sempre com a sua estratégia. Só que às vezes nos distanciando da presença de Deus, a gente perde, eu costumo dizer que a nossa audição, né? Deus fala mesmo. E a gente não compreende o que Deus está falando. E antes a gente estava falando aqui, né, de momentos da nossa vida. E estava falando de ritmo. Cada uma de nós temos um ritmo. Se eu quiser acompanhar o ritmo da Sá, não vai dar certo para mim. Ou eu vou chegar atrasada ou adiantada, mas não vai funcionar. Então eu preciso ouvir de Deus, né? Esse ritmo pra minha vida, pra esse tempo, pra agora. Porque eu tô numa fase da vida, a Fran tá em outra, a Sá tá em outra. E tá tudo bem, né? E quando a gente entende essa vida real, né? Aí a gente consegue descansar o nosso coração mesmo e desfrutar, ser realizada nas pequenas e nas grandes coisas, né? No ordinário e no extraordinário. Porque eu creio que Deus tem o extraordinário pra todas nós aqui. Se a gente parasse pra conversar aqui, o nosso tempo já se foi aqui, né? Eu tava olhando assim, a gente vai ter que ir pro final. Mas se a gente fosse falar aqui, quantas coisas extraordinárias a gente já tem vivido. Só que o extraordinário acontece
um dia, porque ele é extraordinário. No dia a dia é ordinário, é o de sempre. E tá tudo bem, eu preciso me alegrar nisso, né? É no ordinário que eu tô construindo o extraordinário. E está nesse lugar certo, né? Que é esse lugar de realização. Porque muitas vezes as mulheres se frustram porque elas só querem viver o extraordinário. E aí entra a contemplação, entra desfrutar, entra ajustar os times. Porque para não ir para esse lugar de perder o brilho, né, do dia a dia, perder o brilho, porque tudo é importante para chegar no extraordinário. Então o dia a dia, a rotina é importante. E o que a gente fala muito aqui no SE é que é o cuidado dos excessos. Se a gente seguir constantes, até eu vi uma frase esses dias que falava nem rápidas nem lentas, no tempo de Deus para minha vida. É isso. Então é isso, talvez, é a constância e saber. Eu vejo pela Fran, toda a fala que ela trouxe é os princípios inegociáveis. É isso. Ela não negocia, ela já decidiu que domingo é o dia do Senhor. E ela vai no domingo São as atitudes de proteção, né? Da nossa rotina, da nossa vida. Que eu acho que isso blinda muito, né? O nosso coração também. E muitas vezes se aprender a trabalhar com isso do dizer o não. Porque a gente coloca muito isso. Vou ter que dizer não pra minha amiga. Isso confronta a ideia de que eu tenho que dar conta de tudo, né? Vou ter que dizer não e vou ter que dizer não, vou escolher alguma coisa pra fazer. E às vezes eu digo não pra não fazer nada. Exatamente. Mas vamos, é um princípio. Vamos fazer tal coisa. Não. O que você vai fazer? Nada. O que nós vamos fazer? Nada. Nós vamos fazer nada. Vamos ficar aqui, vamos, né, assistir um filme, comer uma pipoca. Né, sem uma programação, sem um horário, sem ter que sempre viver essa vida de cronômetro. Tem horário pra isso, tem que fazer aquilo, tem que ter uma agenda cheia. Muito bom. A pessoa vive muito nisso. Mas aí tu não é sociável. A gente tem que aprender. Essa questão do time, ela é muito louco, porque hoje as pessoas, esse olhar que a gente se autocobra muito por causa da rede social. Mas então eu não vou postar nada domingo? Eu não fiz nada? Esses dias eu sumi da rede. O pessoal, tá tudo bem? Eu falei, tá tudo bem, gente. Larguei o celular e resolvi fazer uns dias off. Ficar off em casa, resolver algumas coisas. Logo ali na virada do ano, eu disse, vou tirar uns dias mais off, vou largar o celular e vou dar uma descansada e planejar o 2025. Porque às vezes tu entra numa máquina que tá te moendo ali, tu não consegue nem fazer um planejamento do que tu quer, né? A médio e longo prazo. E aí as pessoas, tá tudo bem que tu sumiu. A minha vida não é a rede social, né? A minha vida, eu vivo ela. E aí esses dias eu falando sobre isso. Vivi um momento tão bom em família. Poxa, a gente não tirou uma foto. Daí eu falei, que legal. Que foi tão bom que a gente não lembrou de ficar pegando o celular e tirar foto. Fran, eu quero, assim, de verdade te honrar. Porque eu não te conheço só de altar ou nem só de púlpito lá da Câmara Federal, de tribuna. Eu te conheço, assim, né, já há muitos anos. E você foi escolhida para esse tema com um propósito, porque você faz isso muito bem. E eu me inspiro muito nisso. E posso dizer, assim, que eu já vi a super mãe, a super esposa, a super deputada, a super amiga, porque realmente você tem aprendido, e claro, cada vez melhor, porque a maturidade vem, a gente vai aprendendo com os erros, a gente vai aprendendo com a observação também do que outros erraram. Nem sempre a gente precisa errar, né? Graças a Deus. A gente pode aprender com outros também e a gente vai colocando as coisas no lugar. Então eu quero te honrar aqui, porque você é uma mulher simplesmente excelente e eu preciso fazer, ou vou deixar pra só fazer a pergunta final aqui. Pra gente fechar. Porque se a gente pudesse, a gente ficava mais horas conversando aqui. Com toda certeza. Vamos ter o episódio 2, com certeza. Vamos sim. Queremos ouvir, então, da deputada Fran, o que é ser uma mulher simplesmente excelente, nas suas palavras. Ótimo, eu acho que é não perder o simplesmente. Saber olhar as coisas simples da vida e curtir esse tempo. Então, quando eu acordo de manhã, eu já acordo, né? Graças a Deus, mais um dia. A minha irmã brinca que eu acordo feliz, ela acorda mais emburrada, né? E cada um tem seu jeito. Eu acordo a 1000. Então, assim, pra mim, amanhã é o melhor tempo, eu acordo pra fazer tudo. E eu já vou, eu digo, a bateria social vai morrendo no decorrer. Começa a chegar à noite, eu começo já a dar uma parada. Mas é as coisas simples, porque às vezes a gente foca nas grandes coisas e tá esquecendo o simples. E a gente só vai alcançar a excelência quando a gente souber olhar para o simples, para o diário. Então, no momento em que eu vivo o meu dia a dia bem,
E a palavra equilíbrio aqui é tudo. Buscar o equilíbrio. Nós não vamos ser perfeitas de atingir esse equilíbrio. Dizer assim, nossa, como eu sou uma mulher equilibrada. Mas buscar esse equilíbrio. Como eu falei, eu tento fazer uma organização entre a minha missão, a minha casa, a minha família. Às vezes a programação dá certo dentro daquele mês. Às vezes sai fora do contexto. Mas tá tudo bem. Sim, porque eu busco equilíbrio. Nem sempre a gente vai ter isso. Mas eu busco. Eu acho que isso é fundamental. E das outras, quem me cerca sabe que a gente busca. Então, quando eu tenho que dizer um não, às vezes, para minha família, eles sabem que eu busco o melhor tempo com eles, mas aquele dia, então, não vai dar. Quando eu tenho que dizer um não, às vezes, para minhas coisas, né, de agenda, de equipe, eu tenho que dizer para minha assessoria, não, eu não vou fazer tal coisa. Eles compreendem porque eles sabem que eu também dou o meu melhor ali, que se aquele não muito é porque bom. É um não necessário por alguma coisa, às vezes, da minha casa, que eu preciso escolher. Mas o simples, o diário, porque muitas vezes a gente está focado, é que nem quando a gente prepara uma festa. A gente está sempre focado no ápice da festa, né? E quase sempre, se a gente é o centro da festa, a gente não curte a festa. Às vezes a gente para pensar, quem é que curtiu o seu casamento? Não lembro nem o que tinha, às vezes as pessoas dizem, não lembro nem o que tinha de comida, porque eu só estava preocupada em tal coisa. Quem que curtiu a sua festa de aniversário, sua festa de formatura? Então, a nossa vida é isso. Se a gente não aprender a curtir as pequenas coisas, talvez a gente vai chegar lá, mas quando tiver mais velhinha, a gente vai olhar para trás e vai dizer, o que eu vivi? O que eu deixei? Né? O que foi a minha vida? Porque estava muito focada em ser a extraordinária, né? E nós não somos a extraordinária, nós não somos a Mulher Maravilha, né? E esquece desse básico. Então, eu quero chegar lá na frente, quando eu estiver bem velhinha, e os meus filhos poderem olhar e dizer, ela foi uma boa mãe. Sim. Mesmo com tudo que ela fazia, era uma mãe presente. É uma mãe que nos ouvia, era uma mãe que conversava. Isso, para mim, vai ser alcançar a excelência como mãe. Mas também eu quero chegar lá na vida velhinha, alguém olhar e dizer, quando ela foi deputada, ela foi, como diz o bom gaúcho, uma baita de uma deputada. Né? Mesmo sendo mãe, mesmo ela conseguiu cumprir um mandato de excelência. Então, esse equilíbrio, porque senão sempre vai faltar alguma coisa na nossa vida. Nós, mulheres, para estar realizada, a gente precisa estar com essa engrenagem. A gente pode ter a melhor vida profissional. Se a casa não estiver bem, a gente não vai ser realizado. A gente pode ter a melhor família, mas se a gente não estiver bem profissionalmente, a gente também não vai se sentir realizado. E às vezes é aquilo que vem, né? Mas tu tem tudo. Por que tu não é feliz? Porque às vezes a gente não tem tudo. A gente tem muitas coisas, mas não tá curtindo nenhuma delas de dizer é meu, sabe? Então, assim, eu tenho esse meu tempo quando eu sou mãe, eu adoro estar em casa, cozinhar, fazer alguma coisa para receber os amigos, os meus filhos. E é uma coisa que às vezes não aparece na rede social e que as pessoas nem sabem. O outro dia eu tive 2 dias de um evento grande, cheguei de noite, fui fazer sobremesa, porque no outro dia o meu filho ia receber amigos lá em casa. Aí eu postei que eu tava fazendo um doce, ninguém sabe o porquê até que eu tava fazendo aquele doce. Mas ele ia receber uns amigos lá em casa e eu queria receber na hora do almoço, porque domingo eu ia pra igreja de manhã, então eu voltava, o doce tinha que estar pronto. E aí o meu marido disse simplesmente assim, aí meu marido disse, tu vai fazer isso? Eu falei, sim. Aí era eu lá já, eu acho que meio cansada fazendo um doce, não sei se vai dar certo isso aqui, mas vou fazer. Porque como mãe, eu ia me sentir realizada em apenas comprar um sorvete, servir pros amigos dele ou dizer, minha mãe fez um doce pra vocês. Eu ia me sentir bem. É uma coisa minha, porque eu gosto disso, de receber as pessoas, de fazer as coisas. Muito bom. Às vezes tem outra que tudo bem, vai lá, passa no mercado, compra um sorvete, serve pra galera e vai estar tudo certo. Mas é essa questão do simples. Muito bom. Do estar junto, do fazer, de poder ficar ali conversando. Então, às vezes a gente foca nessa excelência, mas a gente não vai alcançar a excelência se a gente não viver o diário. Então, a gente pensa na grande festa e esquece do dia a dia. A gente pensa no nosso momento de encontro com o Senhor, mas esquece que se a gente não viver o dia a dia, não vai ter um encontro. Então, esse equilíbrio de saber que eu não vou ser perfeita, que eu não vou agradar todo mundo, que eu não vou ser como a melhor influência, porque às vezes é isso, por exemplo, eu olho às vezes, por exemplo, olho a Letícia e penso, nossa, como é que a Letícia dá conta de fazer tudo isso, meu Deus, não cansa? Aí a gente chega, alguém diz, nossa, a senhora não cansa, não para nunca. A gente fala muito sobre então, isso, assim, né?
Porque muitas vezes a gente tá vendo essa vida aqui. E às vezes o que não aparece aqui é o que faz isso aqui funcionar e também. Vamos falar a verdade, que o problema não tá nisso aqui. O problema tá na gente achar que isso aqui é tudo. Porque aqui realmente... Eu digo, o dia que eu não tô legal, eu não vou pra rede social dizer que eu tô triste, entendeu? Exatamente. Mas tem o dia que eu não tô legal como mulher. Tô triste, o dia que eu tô me sentindo feia, o dia que eu não quero me arrumar. Um dia eu falei, não, ninguém merece olhar essa minha cara aqui na rede social, eu vou aparecer. Não dá pra senhora gravar um vídeo. Eu falei, não dá, gente, não dá. Eu tô aqui em casa, de coque pra cima, fazendo uns negócios, não tô afim, não vou falar com ninguém, porque ninguém merece também vir enxergar isso aqui. Fran, muito bom. Muito obrigada por esse tempo, obrigado pela tua entrega. A gente sabe que encontrar, só a gente sabe aqui. Uma de Brasília, uma de São Paulo, uma de Canoas, e a gente conseguiu e tá em Porto Alegre, gravando. Bom. Deu certo. Não foi perfeito, deu atraso, mas deu certo. Deu certo, foi simplesmente excelente. Muito obrigada. A gente, pra quem tá em casa, fica o convite pra você seguir nos acompanhando, veja os outros episódios, acompanha lá no Instagram, @simplesmente excelente, tem conteúdo diário pra você, tenho certeza que você vai amar nos acompanhar lá também. Vai pra comunidade, que é gratuito e tem um conteúdo exclusivo lá. E pra quem quer conteúdo organizado, tem a Jornada da Mulher Simplesmente Excelente, QR Code aparecendo aí na tela, e também na descrição tem um link pra você adquirir e viver com a gente essa jornada. É isso, Sá? Muito bom. Bom demais. Bom demais. Lá naquela câmera do meio, a gente dá o nosso tchauzinho. Até o próximo episódio. Valeu!